Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre polígonos, né? Todos já ouviram falar, mas vamos recapitular algumas coisas sobre isso. Primeiro, o que é um polígono? Vamos lá. Polígonos são figuras geométricas planas, cujo contorno é fechado e formado apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Ou seja, eu só posso ter polígonos que são formados por linhas retas. Isso aqui, ele é um polígono, se eu postar aqui, ó. Por quê? Porque ele é formado apenas por linhas retas, são por segmentos de retas, né? São fechados, o início e o fim coincidem no mesmo local e as linhas não se cruzam. Se eu coloco isso aqui, ele é um polígono? Não, porque eu tenho uma abertura aqui, ó, uma entrada para essa figura, então ele não é um polígono. Se eu coloco isso aqui, ó, ele é um polígono? Não. Por que não? Apesar de ele ser fechado, mas essa linha é uma linha curva. Então, ela não é um polígono. Se eu coloco isso aqui, ó, isso é um polígono? Não. Pelo seguinte fato, as linhas se cruzam. Mesmo que aqui esteja aberto, ó, se eu fechar, ela também, de qualquer jeito, já se cruzou. Uma linha cruzou com a outra. Então, ela também não é um polígono. Então, o que é um polígono? Um polígono é uma figura plana, que deve ser sempre fechada, não pode ter abertura, não pode ter cruzamento entre uma linha e outra, e não pode ter linha curva. Toda vez que eu tiver isso, eu tenho um polígono. Tá certo? O polígono, na realidade, ele tem alguns elementos. Um exemplo aqui, ó, vamos pegar aqui o exemplo aqui de um polígono aqui, ó. Eu tenho aqui o primeiro polígono que nós podemos trabalhar. Porque antes dele eu não tenho como ter uma figura com dois segmentos. Então, no mínimo tem que ser 3, que é o triângulo. Esse polígono, ele, como qualquer outro, ele possui alguns elementos. Possui o ponto de encontro entre os lados desse polígono. Esse ponto de encontro é chamado de vértice. Cada um dos segmentos são chamados de lados do meu polígono. E essa região aqui, ó, essa abertura, são chamados de ângulos internos do meu polígono. Tá? Além dos vértices, dos lados e dos ângulos internos, se eu fosse fazer aqui, ó, um acréscimo da minha figura, fosse considerar que esse meu segmento fosse maior, eu teria também um ângulo aqui, ó, para fora dessa figura. Esse ângulo seria um ângulo externo. Então, no triângulo eu tenho, então, aqui, ó, um polígono de 3 lados, a gente chama de triângulo. Ele vai ter 3 ângulos internos, ele vai ter 3 ângulos externos, ele vai ter 3 vértices e vai ter 3 lados. E aí a gente pode classificar o polígono tanto de acordo com as suas quantidades de lados, com as suas quantidades de vértices ou com a quantidade de ângulos internos. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadriláteros. 5 lados, pentágonos. 6 lados, hexágonos. 7 lados, heptágonos. E assim por diante. Você tem uma tabelinha no livro que mostra essa quantidade de lados. Até 12 a gente tem um nome específico. Depois a gente pula por alguns que não têm nomes especiais. Tá certo? Pois bem, toda vez que a gente tem um polígono, então, a gente pode separar esse grupo de polígonos, que é aqueles que são formados apenas por segmentos de retas que não se cruzam e fechados, eu posso separar por 2 tipos. Os polígonos convexos e os não convexos. Um e outro. Observa aqui, ó. Tracei uma reta. Tracei outra reta. Tracei outra reta. Tracei uma reta, tracei outra e tracei outra. Igualzinho. Passei 3 retas para cada lado desse meu polígono. E o que aconteceu ali naquele meu primeiro polígono quando eu tracei as minhas 3 retas? Observa que nesse traçar as 3 retas aqui, ó, eu cortei o meu polígono em 2 pontos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Observa aqui que também foi 1, 2, 1, 2, mas aqui, ó,
1, 2, 3, 4. Toda vez que isso acontecer, que eu cortar o meu polígono em mais de 2 pontos, esse polígono, ele é um polígono não convexo. E toda vez que eu cortar o meu polígono em somente 2 pontos, ele é um polígono convexo. Eu, particularmente, não gosto de fazer dessa forma. Nosso livro ensina dessa forma, mas eu posso fazer de outra. Por exemplo, se eu pegar aqui um segmento e conseguir botar o meu segmento todo dentro do meu polígono, sem que ele encoste na circunferência, ele é convexo. Se eu traçar aqui um segmento, em algum ponto da minha figura, parte dele ficar fora do meu polígono, ele é um polígono não convexo. Então você pode usar as duas definições que isso vai valer para vocês. Tá bom? Outra coisa que eu posso falar sobre os polígonos é que eles podem ser regulares ou não regulares. E o que são polígonos regulares, Mauro? São polígonos onde os meus lados, os vértices e os ângulos internos têm medidas iguais. Ou seja, o vértice não, né? No caso, desculpa, o vértice não, porque o vértice não tem medida. É só o ponto de encontro. Mas toda vez que eu tenho os lados e os ângulos internos congruentes de mesma medida, eles são polígonos regulares. Se eu for considerar esse meu polígono aqui, ele está até considerando um polígono regular, desde que eu saiba que esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo são iguais. E cada um dos 4 lados aqui tem que ter a mesma medida. Se eu fizer isso, eu garanto que ele é um polígono regular. Observa aqui esse triângulo aqui. Nesse triângulo aqui, eu tenho medidas 3, 4 e 5. Ele é um polígono regular? Não. Por que não? Porque ele é um polígono que tem medidas diferentes. Então ele é um polígono não regular. Pois bem, quando a gente estuda os polígonos, um dos principais polígonos, que são um polígono que tem características extremamente importantes, é o triângulo. E o que acontece com o triângulo? Primeiro, ele é o primeiro polígono que pode ser formado, porque com menos de 3 lados não se forma polígono. Mas mesmo assim, nem sempre 3 valores, 3 medidas podem formar triângulo. Como é que eu faço para saber se uma medida pode ou não formar, se 3 medidas podem ser medidas que se formam um triângulo? Observa que eu coloquei aqui com medidas 3, 4 e 5. E eu vou pegar a maior medida, que é 5. E vou ver as duas que sobraram, 3 e 4. E vou somar. 3 mais 4, 7. Essa soma das duas menores medidas é maior do que a terceira medida? É. Então essas medidas, 3, 4 e 5, elas podem formar um triângulo. Agora imagina só, se eu pego um triângulo com os valores 8, 10 e 20. Será que dá para formar um triângulo com essas medidas? Eu vou verificar. A maior medida é 20. As outras duas são 8 mais 10. 8 mais 10 vai dar 18. 18 é maior do que 20? Não, Mauro. 18 é menor. Se 18 não é maior do que 20, essas 3 medidas não formam um triângulo. Para que se forme um triângulo, a maior medida sempre tem que ser menor do que a soma das outras duas medidas. Perfeito? Então, sempre a maior medida ela vai ter que ser menor do que a soma das outras duas medidas. Pois bem, além disso, da fato de existência de um triângulo, da condição de existência de um triângulo, eu posso ter a classificação de duas formas. Ela pode ser classificada de acordo com um triângulo, ele pode ser classificado de acordo com os lados, de acordo com a medida dos ângulos internos. De acordo com os lados, eu tenho equilátero, isósceles e escaleno. Todos vocês já com certeza ouviram falar esses 3 nomes. Triângulo equilátero, 3 medidas iguais. Triângulo isósceles, 2 iguais. E triângulo escaleno, 3 diferentes. Então, todas as vezes em que eu tiver as 3 medidas de um triângulo igual, ele é chamado de triângulo equilátero. Ou seja, ele é um triângulo regular. Todo triângulo regular, então ele vai ser um triângulo equilátero. Quando eu tenho medidas 2 sendo iguais, ele vai ser isósceles. E quando as 3 forem diferentes, ele vai ser
escaleno. Esse exemplo aqui que eu fiz, por exemplo, ele é um triângulo escaleno, porque as três medidas são diferentes. E quanto aos ângulos internos? Lembrando que ângulo interno é esse aqui, ó, né? E se eu for fazer 3, 4 e 5, isso aqui, ó, mais até específico, você vai ver, e se você tiver como construir direitinho, a gente vai ver isso, ó, vai formar esse quadrinho aqui, ó, e aqui vai ser 30 graus e 60 graus. Lembrando que o quadrinho com pontinho vale 90 graus, tá? Eu vou ter um triângulo acutângulo, eu posso ter um triângulo retângulo ou posso ter um triângulo obtusângulo. Esse nosso exemplo, aqui, ó, é um triângulo onde um dos ângulos mede 90 graus. E toda vez que eu tenho um triângulo onde um dos ângulos internos mede 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Todas as vezes em que eu tiver um triângulo onde um dos ângulos internos, um só, porque só pode ser um, for maior do que 90 graus, ele é um triângulo obtusângulo. E todas as vezes que eu tiver os três ângulos do triângulo, três ângulos internos do triângulo, menores do que 90 graus, ele vai ser um triângulo acutângulo. Então, acutângulo, os três menores que 90. Um igual a 90 é retângulo. Um obtusângulo é quando tem um ângulo maior do que 90. Observação que eu não coloquei aqui, ó. Observação. A soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Então, toda vez que eu tiver um triângulo qualquer, a soma dos três ângulos internos sempre será igual a 180 graus. Tá certo? E isso vai ajudar a gente a fazer algumas atividades, alguns exercícios, e vai mostrar pra gente alguns conhecimentos sobre o estudo de polígonos, principalmente do triângulo, que é um dos polígonos mais interessantes que a gente tem para estudar. Tá legal? Vou deixar o exercício, vocês vão fazer, a gente vai corrigir quando tiver que corrigir, e aí a gente vai estar aprendendo um pouquinho mais sobre isso. Tá legal? Um abraço a todos e até a próxima aula.